Hoje nós vamos conversar com o ex-prefeito da cidade de São Paulo e ex-ministro da Educação nos governos Lula e Dilma Rousseff, Fernando Haddad, que foi candidato à presidência da República em 2018, sendo derrotado em segundo turno por Jair Bolsonaro. Em fevereiro, foi orientado pelo ex-presidente Lula a se apresentar como um potencial candidato do PT em 2022. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan News Natal. Aproveito para fazer a primeira pergunta, desejando já um bom dia. Qual o seu candidato para as eleições de 2022? Bom dia. Bom dia. Bom, nós estamos aí, como você sabe, na reta final de desmascarar o que foi feito contra o presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro. Nós encaminhamos para o Supremo Tribunal Federal um conjunto de provas que demonstram que o juiz Sérgio Moro não agiu como juiz, agiu como líder da acusação. Isso é muito grave, porque um juiz de futebol, um juiz de direito, ele tem que ter uma equidistância em relação às partes. Ele não pode assumir a tese de uma parte sem ouvir a outra. E o que o Moro fez, infelizmente, não foi condizente com o seu cargo. Pavimentou a vitória do Bolsonaro, acabou assumindo o Ministério da Justiça, pelos rumores em troca de um cargo no Supremo Tribunal Federal. Ele acabou se desentendendo com o Bolsonaro e agora tem uma carreira política pela frente. Então, se tudo der certo, se o Supremo Tribunal Federal reconhecer que o que ele fez é uma indignidade com o país, aí, quem sabe, nós possamos ter o presidente Lula como candidato, o que não foi possível em 2018. Essa batalha judicial, ela vai continuar? É mais um capítulo dessa batalha judicial, mas o plano B dessa disputa hoje dentro do PT, ministro, seria o nome de Fernando Haddad? Olha, a gente não trabalha com esse tipo de terminologia, Nós temos vários nomes no PT, nós temos 4 governadores de estado, inclusive a única mulher governadora do Rio Grande do Norte é do PT, uma pessoa que me honra muito de fazer parte do mesmo partido. Eu e Fátima trabalhamos muito no Rio Grande do Norte pela educação, toda a expansão das universidades federais, a criação em Mossoró de uma universidade, todo o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que espalhamos escolas técnicas e institutos por todo o território do estado, é uma pessoa também de projeção nacional, de maneira que nós temos 4 grandes nomes nos governos do estado e temos alguns senadores também e ex-governadores que poderiam representar o campo progressista, como o Jacques Wagner da Bahia, o próprio Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul. Ou seja, o PT é talvez o único partido do país que tem vários nomes para nos representar. Agora, mais importante do que nomes nesse momento, ministro, não seria o momento político do país se pensar em um arco de alianças, uma união aí da esquerda com o centro democrático, visando as eleições de 2022, até para diminuir um pouco esse radicalismo existente hoje no Brasil? É mais importante do que pensar 2022, é pensar 2021. Eu estou saindo a campo, eu estive em Minas Gerais durante 3 dias a semana passada, porque nós elaboramos um plano de reconstrução nacional, não para 2022, mas para já. É um conjunto de medidas para tirar o país da crise em que o governo Bolsonaro colocou o país. E não é um plano de governo para 2023, é um conjunto de ações para 2021. Nós estamos entregando a todos os partidos progressistas e também os partidos da direita democrática, que infelizmente votaram no Bolsonaro em 2018. Esse conjunto são mais de 200 páginas de propostas para todas as áreas: educação, saúde, meio ambiente, geração de emprego, transferência de renda, auxílio emergencial, vacinação em massa, todas as medidas necessárias para tirar o país da crise em que o Bolsonaro meteu esse país estão arroladas nesse documento. Então, eu entreguei, inclusive, para pessoas que não são nem do campo progressista.
Eu tive com Alexandre Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, passamos uma tarde juntos, discutindo medidas emergenciais para salvar a economia nacional. Entre essas medidas, ministro, eu vi ontem nas suas redes sociais que o senhor fez uma defesa bem enfática com relação ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que o impeachment nesse momento seria benéfico para o país? E mais do que isso, acredita que há uma viabilidade política em se passar um processo de impeachment no Congresso? Olha, eu acho que toda pessoa, toda figura pública tem a obrigação de dizer o que pensa do atual presidente em relação aos crimes de responsabilidade que ele comete praticamente toda semana. Vocês, jornalistas, talvez sejam as principais vítimas do governo. Vocês não conseguem fazer o trabalho de vocês em virtude da maneira como o Bolsonaro trata a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa no Brasil. Talvez seja a categoria, depois dos professores, mais desrespeitada do país. Os professores são, sem sombra de dúvida, os mais desrespeitados. Mas, na sequência, vêm os jornalistas. Então, nós temos que botar um paradeiro sobre isso. O Tasso Gereissati, que foi governador do Ceará, presidente do PSDB, chegou a dizer semana passada que alguém tem que botar um freio no Bolsonaro. Porque ele é efetivamente uma pessoa que está instabilizando o país de uma tal maneira. Nós estamos batendo quase 260 mil mortos e isso não vai parar, porque ele não tomou nenhuma providência para estancar a pandemia no país. Se isso não é crime de responsabilidade, eu realmente não sei o que é. Está faltando oxigênio, está faltando leito de UTI, está faltando vacina, está sobrando dinheiro para a família dele comprar mansão no Lago Paranoá, em Brasília. O filho dele, que declarou que tinha cerca de 1,5 milhão de reais de patrimônio em 2018, compra uma casa de 4 vezes o valor, 3 vezes o valor do patrimônio declarado 2 anos atrás. Como é que ele ganhou tanto dinheiro em 2 anos? A suspeita é de que ele está esquentando dinheiro desviado dos gabinetes por intermédio do Queiroz, que depositava dinheiro na conta da família. Se isso não é um escândalo, se 260 mil mortos não é um escândalo, se esse deboche do filho dele comprar mansão enquanto o povo morre de fome não é um escândalo, o que será um escândalo então? Ministro, você falou aí sobre a vacinação, né? O Senado aprovou ontem a medida provisória que facilita a compra de vacinas pelos estados. Eu queria ouvir a sua opinião sobre essa medida. O senhor concorda com essa medida? Olha, uma situação de desespero, porque nunca aconteceu isso no Brasil. No Brasil, ninguém nunca ouviu falar de briga entre presidente e governador a respeito de vacina. Nunca houve disputa em relação a isso. E hoje nós estamos vendo esse circo de horrores, que é um presidente negacionista atacar os governadores, atacar a população, não oferecer a vacina para a população. Ele não respondeu a nenhum ofício de laboratório produtor de vacina. Ele não recebeu nenhum presidente dos grandes laboratórios. Agora você tem 200 países atrás de vacina e 5 laboratórios produzindo vacina. Essa é a situação do mundo hoje. Aí o nosso presidente fica lá cuidando de assuntos da família, né? Enquanto o povo está na fila. Tem gente com 90 anos de idade que passou 11 horas na fila para tomar uma vacina com mais de 90 anos de idade. Então é um gesto desesperado que não precisaria ter acontecido. No nosso governo, nós vacinamos em 3 meses 80 milhões de pessoas contra H1N1. Ninguém nem lembra disso porque não era um assunto. O governo brasileiro tinha uma estrutura de vacinação reconhecida internacionalmente. Isso está sendo desmantelado. O Bolsonaro, nesse ano, fechou 9 mil leitos de UTI no país. O governo, este ano. Ministro, mas nesse
A gente vive hoje duas realidades: a possibilidade de vacinas serem compradas pelo governo federal e essa autorização dada para estados e municípios também adquirirem suas doses. A gente queria saber a sua opinião diretamente sobre essa. Vai começar uma outra disputa, na sua opinião? E o senhor também defende que essas vacinas sejam compradas pela iniciativa privada? Eu acho que tem um desmonte do SUS acontecendo. Porque, veja bem, todo brasileiro é igual perante a lei. O SUS é um sistema universal. Você não pode, por exemplo, vacinar empregado de uma empresa e não vacinar o desempregado. O desempregado, então, vai ficar sem vacina? Porque ele não tem uma carteira de trabalho assinada? Quem é que vai vacinar quem não tem emprego? Se as empresas passarem a vacinar no lugar do governo. É um escândalo que está acontecendo. Eu repito, isso nunca aconteceu no Brasil. Tem 100 anos a história da vacina no Brasil. Isso nunca aconteceu em governo nenhum. Então, se a justiça não obrigar o governo a tomar providências, se não instalarmos a CPI da saúde, que já tem assinatura suficiente no Senado para instalar essa CPI da saúde, o governo está fazendo... Não vai, as pessoas vão continuar padecendo com Covid e com a economia em frangalhos. Ministro, o senhor ontem também, na verdade, nos últimos dias nas suas redes sociais, também falou que o fracasso do PSDB no país, não só em São Paulo, abriu espaço para o bolsonarismo. E com relação à vacinação, São Paulo teve, de certa forma, um protagonismo nesse momento inicial. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação acerca da postura adotada lá pelo governo paulista e se o senhor acredita que avaliação o senhor faz nesse momento do governo de São Paulo. Olha, eu achei que o PSDB cometeu um erro dramático em apoiar o Bolsonaro, né? Você sabe que os 3 candidatos ao governo estadual que foram para o segundo turno em 2018, o candidato do PSDB em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, os 3 apoiaram o Bolsonaro no segundo turno. Isso não ficou restrito ao PSDB. O PDT também, 3 candidatos do PDT a governos estaduais também declararam apoio ao Bolsonaro no segundo turno. Isso foi um erro, porque os democratas jamais poderiam ter aceitado um sujeito autoritário e despreparado para tocar o país num momento de crise internacional. Nós não tínhamos a pandemia, mas nós já tínhamos uma crise econômica instalada e que se agravou com a pandemia. Então, agora, o governador de São Paulo tenta se desvencilhar do Bolsonaro, mas sem sucesso, porque, na verdade, ele deu todo o respaldo, inclusive as medidas econômicas do governo Bolsonaro de desmantelamento do patrimônio público, né, de corte de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Então, eles têm uma agenda econômica muito parecida, que é a agenda neoliberal. E, no caso do Instituto Butantan, o Instituto Butantan tem 100 anos. E ele faz um bom trabalho há 100 anos. Assim como a Fiocruz, né, no Rio de Janeiro, que é federal, faz um bom trabalho há muitos anos, há décadas no Brasil. Então, essas 2 instituições são instituições que fazem um bom trabalho independentemente de governo. A Fiocruz é ligada ao governo federal, o Butantan é ligado ao governo estadual de São Paulo, mas eles não trabalham para político, eles trabalham para o povo. Ministro, o senhor falou aí sobre crise econômica, a gente está falando também sobre o auxílio emergencial, que é um assunto que está aí na pauta, né, também do Legislativo. Caso o senhor fosse presidente, né, da República, de onde o senhor tiraria esses recursos, né, para garantir o pagamento desses auxílios? Bom, se eu fosse presidente, nós não estaríamos nessa situação, posso te assegurar. Porque nós teríamos feito um bom trabalho o ano passado. Qual que era a lógica recomendada pelos organismos internacionais? A lógica era fazer um isolamento bem feito, com testagem em massa. Por que a testagem em massa? Só para quem está nos ouvindo entender. Muitas pessoas estão doentes e não têm sintoma. Então, a testagem em massa, ela serve justamente para você isolar uma pessoa que está doente e não sabe que está doente. Ela está respirando normalmente, ela está sem febre, ela está sem tosse, mas ela é um vetor de transmissão do vírus. Quando você testa em massa, você consegue isolar
esta pessoa antes dela transmitir o vírus. Porque se você sabota o isolamento social, como o Bolsonaro sabotou, se você sabota o uso de máscara, se você mente para a população dizendo que a cloroquina cura Covid, e é uma mentira isso. Se você faz tudo errado, você torna muito mais oneroso, custoso. Então, o Bolsonaro pagou o auxílio o ano passado contra a vontade, porque quem aprovou o auxílio de R$600 foi a oposição, e ele serviu de pouco para salvar as vidas. Por quê? Porque nós não tomamos as medidas sanitárias compatíveis com isso. Resultado, gastou-se uma fortuna o ano passado e nós não resolvemos o problema de saúde. Se nós tivéssemos feito o que a Coreia fez, o que a Nova Zelândia fez, o que a própria China fez, o que o Japão fez, nós não estaríamos nessa situação. E estaria sobrando dinheiro hoje e não faltando dinheiro hoje. Mas a realidade nossa é outra. O Brasil, o auxílio emergencial é um consenso, inclusive a PEC está para ser votada também hoje pelo Congresso Nacional e é preciso... Não, mas o auxílio que o Bolsonaro quer dar é de R$250 em 4 parcelas. Nós somos contra esse auxílio emergencial de R$250. Nós queremos o auxílio... Qual a solução que o senhor teria para esse auxílio, então, nesse momento? Não, as pessoas não vivem com R$250. Você não vive com R$250, eu não vivo com R$250, ninguém vive com R$250. Você não consegue comprar cesta básica com R$250. A população não pode pagar pelos erros do governo, você me perdoe. Você está querendo impor, né? O governo está querendo impor um sofrimento à população pelos erros que ele cometeu na gestão da crise o ano passado. Quanto custa uma cesta básica? Quanto está custando hoje, depois do aumento dos combustíveis, a cesta básica? Essa que é a pergunta que tem que ser feita. Ministro, o senhor foi o ministro da Educação durante um bom período e houve uma recente avaliação da Fundação Getúlio Vargas sobre a atuação dos estados e municípios durante a pandemia na área da educação e que ficou aquém do esperado. Eu queria que o senhor fizesse também uma avaliação a respeito dessa atuação, não somente por parte do governo federal, mas principalmente dos estados e municípios. O senhor acredita que houve uma falha, né, na condução da educação durante o ano de 2020? Rapaz, eu não vejo o ministro da Educação... Eu não sei onde ele está, o ministro da Educação. Já estamos no 4º ministro da Educação. Um deles ficou uma semana no cargo e foi demitido, porque mentiu sobre o currículo. Nós estamos no 4º ministro da Educação e eu não sei o nome dele. Eu fui ministro da Educação durante 7 anos. Cortou, não? Não, tá. Estamos no ar. Estamos no ar. Desculpa, saiu aqui do ar. Eu fui ministro da Educação durante 7 anos. Nenhum assunto da educação era transferido para governadores e prefeitos. O Ministério da Educação sempre teve liderança em resolver os problemas educacionais no Brasil. Hoje a gente não sabe o nome do ministro da Educação e não sabe o que ele pensa sobre inclusão digital, sobre banda larga, sobre 5G. Nós estamos atrasados no 5G por causa do governo Bolsonaro e do governo Temer. O 5G seria uma solução para a conectividade dos nossos estudantes e professores. Não se ouve falar do assunto, nem de conectividade, nem de nada. As escolas não receberam equipamento para a volta às aulas. Não existe equipamento, como existe no resto do mundo, para proteger. A volta às aulas está sendo feita sem diálogo com a comunidade, com os professores, sobretudo. Não estão tomando as providências sanitárias para garantir a segurança. O que foi feito? Me dá uma medida que tenha sido feita no sentido de garantir a segurança das escolas no Brasil no último ano. Mas, ministro, essa é a divisão A divisão, só para o senhor concluir o raciocínio, dentro de uma observação que eu farei agora. A distribuição de responsabilidades hoje na área da educação, ela não está dividida entre responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal, ensino infantil, ensino médio e ensino superior? Os entes não são responsáveis pela sua... Absolutamente. A União é responsável pelo sistema educacional no seu conjunto. E a execução? A execução, sim. O ensino infantil cabe ao município,
ensino fundamental compartilhado, município-estado, ensino médio, estado. Isso sim, do ponto de vista da gestão. Do ponto de vista de apoio técnico e financeiro, não existe essa separação. A União não pode faltar com estados e municípios. Eu, quando criei o Fundeb e o Piso Nacional do Magistério, eu era ministro, eu não era secretário. E era um assunto de estados e municípios. O Fundeb, que salvou a educação no Nordeste, com os resultados conhecidos, hoje o Nordeste é uma vitrine de qualidade de educação para o Brasil, foi por quê? Porque a União entrou com a sua parte. Você não deixa um município pobre à míngua porque você é do governo federal. Ao contrário, é justamente por ser do governo federal que você tem força para ajudar os municípios mais frágeis, que não têm sequer técnicos que possam enfrentar uma questão pandêmica como essa. Você não tem no município de 20 mil habitantes uma pessoa, um epidemiologista que possa orientar a rede de ensino. Então você tem que oferecer o apoio técnico de maneira centralizada para que as pessoas possam tomar medidas com segurança. Ministro, agora voltando um pouquinho para a pauta política, mais uma vez, na semana passada o ex-ministro Ciro Gomes, ele falou que uma das prioridades para ele, na verdade para o bloco que ele tenta liderar, seria retirar o PT do segundo turno como uma forma de vencer Jair Bolsonaro. Eu queria saber do senhor, se o senhor vê a possibilidade de uma aliança com o ex-ministro Ciro Gomes e como o senhor avalia essa declaração dele? Olha, eu tenho me manifestado pouco sobre isso, porque às vezes a gente fala as coisas, eu falo sobre fatos, eu não falo sobre, né, eu não fico elaborando abstratamente. O fato concreto é que dos 4 governadores, dos 4 candidatos do PDT que foram para o segundo turno, em 2018, 3 declararam voto no Bolsonaro. Então já tinha ali, em 2018, estabelecido uma situação que, na minha opinião, é inexplicável. Como é que um candidato do PDT a um governo, aí mesmo no Rio Grande do Norte, como é que chamava o candidato ao governo do Rio Grande do Norte pelo PDT? Carlos Eduardo. A Fátima? Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo não declarou voto no Bolsonaro? No segundo turno, sim. No segundo turno, sim. De que partido o Carlos Eduardo era? PDT. Do partido do Ciro. Sim. Então o problema já vem de lá. Agora, ministro, não está acontecendo como política é um assunto local, só para informar para o senhor também, nas especulações para 2022 já se pensa em Carlos Eduardo ser o candidato aí, seria um nome aí como candidato a companheiro de Fátima Bezerra aí na disputa. Eles têm uma aliança. Eu espero que ele tenha revisto a posição dele. Eu acredito, eu não conheço o Carlos Eduardo, eu só sei que ele é do PDT e que ele disputou com a Fátima e perdeu. A Fátima é uma política extraordinária. Eu sou fã de carteirinha da Fátima. Eu trabalhei muito com a Fátima. Tanto quando ela era deputada quanto senadora. Se ele está revendo a posição em relação à Fátima, ponto para ele. Sorte dele. Nós estamos ainda no âmbito das especulações, mas uma pergunta que a gente fez para o senhor e eu queria que o senhor deixasse claro, e é um assunto que está na ordem do dia de hoje, com relação ao auxílio emergencial. Jussara até fez a pergunta, eu vou voltar a insistir. De onde o senhor apontaria a retirada de recursos nesse momento para atender a população pobre do Brasil? Do mesmo lugar que se tirou ano passado. Do mesmo lugar. Não vai ser de outro lugar. O governo federal ele tem condições de arcar com esse custo, porque o governo federal não tem restrição, as mesmas restrições que os governadores e prefeitos têm. O governo federal tinha o orçamento de guerra para fazer esse pagamento. Numa guerra, você não pergunta, a guerra é contra o vírus, mas é uma guerra. Você não pergunta se você vai ter dinheiro para munição. Você tem que ganhar a guerra. Quem tem dinheiro para ganhar a guerra não é o prefeito, não é o governador. É o presidente da República. Se ele não assumir a responsabilidade, faz um ano que o país inteiro, de joelhos, pede para ele assumir as responsabilidades inerentes ao cargo. E ele não assume. Ele anda de jet ski, ele compra mansão, ele bate em vocês jornalistas,
ele bate em professor, ele bate em governador, ele compra briga no mundo inteiro, com a China, com os Estados Unidos, com a Europa. Ele só não trabalha. Ministro, aproveitando o que o senhor está falando, na sua opinião, há um lado positivo no governo Jair Bolsonaro? E qual? O lado positivo é que está terminando. A única coisa positiva que eu vejo nesse governo é que, se Deus quiser, vai terminar o ano que vem. Ministro, a gente agradece, né, pela participação, pela gentileza de nos atender.